Quero aqui cumprimentar a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal, dizer que sejam bem-vindos. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. E não esqueça também de ativar o sininho para poder receber as notificações dos novos vídeos. E vamos compartilhar a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, ela precisa ser compartilhada, precisa ser divulgada. Dizem que as notícias ruins, elas chegam rápido, né? Estão dizendo aí que os noticiários, os jornais, os programas jornalísticos, eles procuram sempre dar as más notícias, porque rende mais, dá mais audiência, né? Mas nós vamos fazer diferente. Faça você diferente, dê o exemplo, divulga as coisas boas, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho do Senhor. Porque o Evangelho é isso, é boas novas, né? No momento que o mundo vive em aflição, a palavra de Deus, ela vem como boas novas para trazer refrigério e alívio para as vidas, para as almas, os corações que estão angustiados. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, né? Sobre compartilhar a palavra de Deus, sobre a gente deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus para proclamar a palavra de Deus. É um exemplo de Pedro, né? Pedro, ele cedeu o seu barco para que o Senhor Jesus Cristo pudesse pregar ali a sua mensagem, a sua palavra de salvação. Vamos ler aqui em São Lucas, capítulo 5, e o versículo 1 até o versículo 6. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Às vezes a gente se atenta, irmãos, somente para esse milagre, que na verdade é um grandioso milagre, né? Que Simão ele recebeu, porque ele tinha pescado a noite toda e não tinha pescado nada. Mas no momento que o Senhor Jesus ordenou ele lançar a rede, ele conseguiu fazer uma pesca maravilhosa. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O que Simão fez antes de receber esse milagre? Ele cedeu o seu barco para que ali o Senhor Jesus pudesse ministrar a palavra para aquele povo. Porque tamanha era a multidão que estava naquela praia. E o Senhor Jesus não conseguia falar no meio daquela multidão. Ele precisava ter um lugar que ele pudesse ficar e falar e transmitir a palavra para aquele povo. E então ele usou o barco de Pedro, o barco de Simão, também chamado Pedro, para ali pregar o Evangelho. E depois disso, ele ordenou que Simão lançasse a rede novamente, e ao lançar a rede, ele recebeu esse grande milagre de prosperidade. E você, que está ouvindo essa palavra nesse momento, será que você tem deixado o Senhor usar o teu barco também? O teu barco hoje simboliza a sua vida, né? A nossa vida é o nosso barco. Nós precisamos deixar que o Senhor Jesus entre no nosso barco e use o nosso barco para que a palavra seja anunciada. Precisamos deixar que o Espírito Santo venha nos usar, venha usar o nosso barco para que o Evangelho seja pregado, seja anunciado. Nós temos vários meios hoje, né? Temos as redes sociais. Não vamos usar as nossas redes sociais com coisas que não edificam. Vamos usá-las para anunciar a palavra de Deus que edifica, que leva a salvação às almas, às vidas. Vamos usar a nossa própria vida também como exemplo para
ganhar as almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar que o Senhor venha nos usar, venha usar o nosso barco, vamos deixar que o Senhor esteja no nosso barco. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós vamos ver quão grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa vida. Nós vamos ser surpreendidos, como Simão foi surpreendido, com tanto peixe naquela rede que ele sozinho não conseguiu puxar. Precisou chamar os colegas pescadores do outro barco para ajudar-lhes a puxar aquela rede com tantos peixes. Isso foi um grande milagre que o Senhor Jesus fez, mas porque Pedro, primeiramente, ele deu lugar para que o Senhor viesse trabalhar na sua vida. Ele deixou que o Senhor viesse usar o seu barco para anunciar a sua palavra. Que essa palavra, meu irmão, minha irmã, possa tocar o seu coração, que você venha aplicar na sua vida. Deixar que a sua vida seja usada pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, para que assim o Evangelho e a palavra de Deus seja anunciada. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.